de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 Olá a todos vocês, membro aqui da Comunidade Evangélica Panambi, e também a todos vocês que nos acompanham a cada domingo. Queremos neste mês de julho tratar do tema espiritualidade emocionalmente saudável. Hoje então a gente vai ver sobre o problema da espiritualidade emocionalmente doentia. É uma espécie de check-up que a gente vai fazer, ou buscar fazer para nos próximos encontros vermos como nós devemos lidar ou proceder se a gente assim identifica algo que precisa ser tratado ou curado e transformado em nossa vida. No próximo domingo a gente vai estudar o tema Conheça a si mesmo para poder conhecer a Deus. E no terceiro domingo, retroceda para avançar, amplie a sua alma através do sofrimento e da perda. E por fim, nós vamos falar sobre tornando-se um adulto emocionalmente saudável através então de uma regra de vida. Então fica aí o convite para você estar conosco neste mês de julho e podemos refletir neste tema que é muito importante para os nossos dias. Eu quero saudá-los primeiramente com uma palavra bíblica de Mateus capítulo 16, os versículos 24 a 26, que diz assim: Quando Jesus então disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e assim tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Estes versículos com certeza você os conhece, já ouviu muitas vezes, mas a gente quer revê-los e poder olhá-los numa perspectiva nova e diferente. Esta temática que a gente vai tratar neste mês, então, de julho, espiritualidade emocionalmente saudável, justamente vem nos trazer ao encontro da seguinte questão, que a espiritualidade cristã, sem a integração com a saúde emocional, pode ser mortal a você mesmo, ao seu próprio relacionamento com Deus e às pessoas ao seu redor. E neste primeiro tema, então, o problema da espiritualidade emocionalmente doentia, queremos lançar as bases para que a gente possa enxergar com clareza a natureza e o alcance de um problema que muitos cristãos enfrentam ao longo de toda a sua vida, para assim a gente podermos buscar juntos entender qual o sentido ou o antídoto radical e poderoso para lidar com a nossa espiritualidade e a nossa emoção. Dito então tudo isto, nós vamos desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável e este requer um propósito, e todo propósito ele requer um plano. E a proposta então será ajudar a você a desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável que vai além da espiritualidade do tipo ponta de iceberg, para que Cristo então transforme profundamente o seu ser e o nosso ser. Então, de uma forma breve, eu gostaria assim de fazê-lo refletir em duas coisas que é muito comum para nós. Às vezes, as coisas parecem ótimas na superfície, mas por baixo está um desastre. Ou, às vezes, as coisas parecem ruins num primeiro momento, mas as bases e aquilo que está na superfície está muito bem. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês sobre essa questão de achar que as coisas estão bem quando a gente vê só um pouquinho da sua realidade. Em 1941, alguém chamado Kermit Taylor, ele disse: não se preocupem com nada, não é nada demais. E logo após, então, acontece um ataque de formações de aviões de guerra e destrói toda a base, onde este mesmo capitão que disse isso
estava residindo e trabalhando. Um outro contexto também de um ex-presidente aí dos Estados Unidos, em 1901, o William McKinley, em agosto de 1901, ele, poucos dias antes de ser assassinado, ele havia dito o seguinte: não tenho inimigos, por que devo ter medo? Talvez você já tenha ouvido muitas expressões semelhantes, né? Ou, ao contrário, né? Muitas vezes as coisas não estão boas aparentemente na superfície, mas verdadeiramente elas podem estar. Um exemplo, em 1889, quando Albert Einstein tinha apenas 10 anos de idade, o professor dele em Munique disse para ele: você não será grande coisa na vida. Hoje nós talvez diríamos, ou já ouvimos muitos dizerem, aquele fulano, ciclano, aquele nunca vai dar nada. Mas a gente subestima por quê? Porque a gente está julgando toda a vida dela por causa de algumas ações ou por causa do presente. Por isso precisamos olhar para esta realidade, né? De que às vezes 10% não é o suficiente para encarar os outros 90%. Um iceberg, às vezes, ele aponta só algo bem significante na sua superfície, mas existe uma grande base submersa que não é possível ser visto em um primeiro momento. Assim também é com a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente julga a espiritualidade de alguém, ou a nossa mesmo, a partir de algumas experiências pontuais. E muitas vezes nós temos dificuldade de crescer e amadurecer na fé, justamente por quê? Porque nós subestimamos a nossa própria emoção ou a nossa emocionalidade, né? A gente precisa realmente tratar disto também, de algo que é fundamental, que está submerso, né? Algo que as pessoas não veem no seu dia a dia e que é fundamental para a formação da nossa vida de fé e do nosso caráter em Cristo. Vamos olhar rapidamente para a vida de um homem chamado Saul. Ele foi um dos primeiros reis, ou o primeiro rei de Israel, um rei que foi ungido, né? Ele teve um início modesto, ele recebeu inclusive, né, instruções claras de Deus por meio do profeta Samuel. E eu gosto sempre de lembrar, junto a essa história de Saul, a história de um palhaço que estava com um circo em uma determinada cidade, e esse palhaço foi até o consultório de um psicólogo, e lá ele vai buscar o sentido da vida. E o psicólogo vai dizer: olha, você precisa se divertir mais, você precisa se alegrar na vida. Eu soube de um circo que está na cidade e você poderia ir lá ver, porque tem um palhaço que é muito engraçado e faz todo mundo dar muitas gargalhadas. E de repente o palhaço que estava no consultório, não vestido de palhaço, aquele homem olha para o psicólogo e diz: aquele palhaço sou eu. Então assim, muitas vezes somos nós aparentemente, né, estamos bem, mas podemos estar muito mal. Ou muitas vezes achamos que estamos mal, mas estamos muito bem. Então, a gente vai ouvir agora, e convido você para ouvirmos juntos a leitura de 1 Samuel, capítulo 15, o verso 10 a 24. Vamos lá. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então, por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor
meu Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel. Enviou-te ao Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então, como vimos na leitura de 1 Samuel capítulo 15, 10 a 24, nós temos aqui alguém que, junto com a figura do iceberg, onde geralmente 10% fica fora da água e outros 90% ali submerso e ninguém enxerga, a menos que mergulhe lá para observar. A gente olha para a vida de Saul e aparentemente parece tudo muito bem, mas Saul é um homem doente emocionalmente e isso interfere em toda a sua vida, inclusive no papel de rei. Tanto a sua vida emocional quanto a espiritual estão em desordem, elas são inseparáveis. Não adianta a gente ler mais a Bíblia, orar mais, ir mais no culto, se algo não vai bem além de tudo isso. Então, a gente vai olhar alguns aspectos relacionados à vida de Saul e eu quero que você, aí em casa, possa buscar também fazer algumas relações com a sua vida. Talvez nada disso te sirva, mas que você consiga compreender a importância da gente olhar para o todo da nossa vida e perceber que tudo está interligado, família, trabalho, vida pessoal, vida devocional, vida cristã. Nada precisa ser visto e deve ser visto de forma fragmentada, ao contrário, tudo deve ser visto a partir de um todo maior. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui a partir da vida de Saul é que a espiritualidade emocionalmente doentia, ela diz não para a prática, ou para o hábito da reflexão e do autoconhecimento. Na superfície a gente vai ver que Saul, ele parece estar servindo a Deus, orando, ouvindo palavras proféticas do próprio Samuel, indo à igreja, aparentemente fazendo parte aí da vontade de Deus. Mas por baixo da superfície, necessita, e ele precisa disso, que é de aprovação. Algo que para ele é algo profundo, a ponto que ele precisa, no verso 30 desse capítulo 15, pedir perdão por coisas que ele fez. Mas é um pedido de perdão sempre como a gente costuma ver pessoas fazendo e repetindo sempre os velhos e os mesmos erros. Então são pessoas que não mudam a sua forma e não buscam Deus trabalhar e deixar Deus trabalhar na sua vida, no seu caráter. Percebe que Saul, ele é inconsciente de seus próprios medos. Lá no verso 21, ele mesmo admite que ele teve medo e por isso que ele fez aquilo que ele achava que o povo queria que ele fizesse, e não o que Deus, que colocou ele como rei, fizesse. Saul, ele é um homem invejoso, não quer que outros sejam mais populares do que ele. Nos capítulos 18, 19 e 20 de 1 Samuel, se você quer conferir isso depois, você vai ver que a vida de Saul, ela é cheia de detalhes,
né? Por exemplo, ele por 6 vezes tenta matar Davi. Saul, ele tem tanta ira reprimida como ira explosiva, né? Ambas bem perigosas para a sua vida espiritual e emocional. Saul, ele acha que está obedecendo, fazendo quase toda a vontade de Deus. Muitos cristãos vivem da mesma forma, achando que fazer algumas coisas é fazer tudo. Não. Vamos olhar para o nosso tempo, né? Muitas vezes, até a gente ouve Deus, mas a gente vê justamente que algo muito difícil acontece, que é o mudar, né, a vida segundo a vontade de Deus. Porque mudar é muito mais doloroso, emocionalmente falando. Então, a gente até gosta de ouvir a palavra de Deus, mas a gente resiste em obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus não nos foi dada somente para informação, mas para a transformação da nossa vida. Vivemos, né, uma espécie de aparência, né, na superfície, de forma exterior, e uma realidade totalmente diferente por baixo, né, no interior. Muitas vezes a gente vê pessoas realmente andando por aí cabisbaixas, tristes, mas elas têm talvez uma vida até regrada, uma vida séria, uma vida comprometida com o Senhor. E outras pessoas extravagantes, muito felizes aparentemente, postando fotos de festas no Facebook, no Instagram, e de repente a gente fica sabendo que esta pessoa, né, está com depressão, ela está adoecida, ela está desanimada, ou passou por algum divórcio, ou está com uma crise no trabalho. Eu quero destacar pelo menos algumas questões, alguns sintomas assim, de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Por exemplo, usar Deus para fugir de Deus. É muito comum a gente, de fato, se esconder na igreja ou, né, nas coisas de Deus, fazendo para Deus, mas para realmente fugir dele. Segundo, ignorar, por exemplo, as emoções de raiva, tristeza e medo. A gente acha que isso não faz parte da vida de fé, então a gente suprime isso por um segundo plano da nossa vida. Mas a gente precisa admitir que isso vai interferir e talvez sempre vai estar interferindo no nosso desempenho pessoal, profissional, familiar. Terceira coisa que a gente pode ver como um sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia é pessoas morrendo para coisas erradas, ou seja, deixando coisas erradas de lado ao invés de outras, ou negando o impacto do passado sobre o presente. É muito importante, não adianta você realmente ignorar o passado. Não, deixa para lá, passou, né? O negócio é olhar para frente. É verdade, a gente precisa olhar para o futuro, mas nós não podemos esquecer de onde nós viemos, quem nós somos. Carregamos muitas questões emocionais advinda da família, né, do qual a gente faz parte. E muitas vezes influências até de nossos avós. Uma outra questão é dividir a vida entre sagrado e secular. Isso é muito comum ainda no nosso tempo, pessoas que dizem, né, qual é o teu trabalho secular, né? Então ela está se referindo a algo diferente daquilo que é de estamento espiritual, né, de ordem espiritual. Mas a gente precisa aprender que não existe essa diferença dentro e fora da igreja. Tudo é de ordem espiritual, tudo está sobre a vontade de Deus. Deus quer, de fato, trabalhar no meu e no teu coração de forma integral. Uma outra questão de um sintoma é fazer para Deus em vez de estar com Deus. Muito comum isso acontecer. Ou, por exemplo, também ainda espiritualizar conflitos. Isso é coisa do diabo, né? Foi o diabo que me fez isso ou fez aquilo. Pessoas muito comumente dizem isso, né? Atribuindo a culpa para outras pessoas, tentando espiritualizar as coisas. Isso não resolve. Encobrir também, por exemplo, a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Nós cristãos deveríamos ser os primeiros a admitir que somos fracos, que precisamos, de fato, de um Redentor, de um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até porque nós cremos nele para sermos cristãos. E por isso a gente crê e reconhece, deve fazê-lo, que somos fracos. Muitas pessoas também vivem sem limites, né? E outras julgam a jornada espiritual, né, de outras pessoas. Tudo isso são sintomas, né, de uma espiritualidade emocionalmente doentia, e a gente precisa olhar para isso. Num livro chamado O Escândalo da Consciência Evangélica, o autor Ronald Sider, ele observa que
seja na questão do casamento, seja na da sexualidade, do dinheiro ou do cuidado com o pobre, ele diz. Os evangélicos hoje estão vivendo de forma escandalosamente como um não cristão. Os dados, ele diz, sugerem que em muitas áreas cruciais, os evangélicos, eles não estão vivendo de uma forma diferente dos próprios vizinhos descrentes. Por isso que o caminho para a cura e a transformação da nossa vida espiritual em Cristo pode e deve ser encontrado na união entre saúde emocional com espiritualidade contemplativa. Uma outra questão que a gente pode observar a partir da vida de Saul é que a chave para a gente manter então esta sintonia entre espiritualidade emocional e espiritual é aquilo que a gente faz, estando com Deus. Começar pelo silêncio e pela solitude. A gente vai ver isso inclusive no próximo domingo. A gente vai se aprofundar bem nisso, de se conhecer para conhecer a Deus. Aqui a gente pode perceber que é preciso, no primeiro momento, silêncio ou solitude para a gente estar em sintonia conosco mesmo. É preciso silêncio para que a gente consiga ser levado ao lugar mais profundo do nosso ser e assim redirecionar ou permitir que Cristo nos redima de fato do nosso falso eu. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele diz o seguinte: solitude é a realização interior. Solitude não é, antes de tudo, ele diz, um lugar, mas um estado da mente e do coração. Muito embora o silêncio, ele diz, às vezes envolva a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. A finalidade do silêncio e da solitude é poder ver, ouvir. E isso a gente precisa no nosso tempo, ver e ouvir. O controle e não a ausência de ruído é a chave do silêncio, ele diz. Na mesma linha, Bonhoeffer, já nos falou, como vimos no mês passado, aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. A gente precisa realmente dessa dupla ação. Estar em comunidade, mas estar também em solidão, em solitude. A única causa, diz Blaise Pascal, da infelicidade do homem é que ele não consegue ficar em silêncio em seu quarto. Pare e pense nisso. Quantas vezes você já se pegou sozinho no seu quarto, em algum lugar, pensando e refletindo? As pessoas hoje têm medo disso. Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele disse: se eu pudesse prescrever um remédio para os males do mundo moderno, eu prescreveria o silêncio, porque se a palavra de Deus for proclamada hoje, ela pode não ser ouvida por causa do barulho. Isso ele já falou no século XVIII. Eu creio que não mudou nada para o século XXI, talvez muito mais se acentuou a necessidade da gente precisar dessa prescrição de silêncio. Algum médico já te indicou ficar em silêncio? Algum psicólogo já te disse que você tem que ficar mais quieto, ouvir mais do que falar? Talvez seja preciso. Um exemplo, você nunca vai ver Saul, na história dele, escrevendo canções, poesias, músicas como Davi. E se você procurar saber como alguém escreve música, escreve poesias, fazem grandes reflexões, é porque essas pessoas estão em silêncio. A gente precisa disso para, de fato, derramar o nosso coração e poder fazê-lo, e assim o nosso mundo interior ser desnudado e Deus permitir que Deus nos trate, nos cure. Uma outra coisa é que Saul, ele não tem uma vida escondida em Deus. Por isso que uma espiritualidade emocionalmente doentia diz não ao cultivo de um relacionamento pessoal com Deus. E a gente vê isso na vida de Saul. Ele não tem uma vida cultivada por Deus. Ao contrário, ele quer ser conhecido pelas pessoas. Ele está mais preocupado em aparecer, em ser ovacionado, aplaudido, Ele quer benefícios de poder, economia ou popularidade. Ele ouve à medida que o beneficia, politicamente, claro, mas não como um sábio. Ele acha desperdício matar os melhores animais, como a gente viu no texto, para sacrificar a Deus.
ele, de forma inconsciente, ele não consegue ver aquilo que ele precisa ver, ele não obedece. E a palavra-chave de todo esse contexto que a gente leu e ouviu a leitura antes é que ele não obedece a Deus. Samuel falou tudo para ele da parte de Deus, mas ele não obedeceu. Uma outra questão que a gente percebe nesse texto bíblico é o exemplo que a gente pode extrair disso. E mais adiante, nos próximos encontros, a gente vai refletir sobre isso. Exemplos de uma espiritualidade emocionalmente saudável agora, diferente da de Saul, né? Uma espiritualidade emocionalmente saudável, a semelhança de Davi, o texto que a gente vai ver no próximo encontro, é que no interior dessa pessoa, ela é refletida no seu exterior. Aquilo que acontece fora, acontece dentro, né? No interior de Davi, e o interior dele faz parte do processo de toda a sua caminhada. A contemplação tem a ver com abrir, né, então, espaço para que eu e você, nós, possamos ir mais fundo e de forma mais ampla e experimentando tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Assim, espiritualidade emocionalmente saudável é um tema importante, por quê? Porque ele nutre o nosso relacionamento pessoal com Deus, mesmo quando o mundo, a carne e o diabo conspiram contra, e realmente conspiram diariamente contra isso. E uma questão final que eu quero trabalhar com vocês e trazer para nos ajudar nessa reflexão sobre espiritualidade emocionalmente doentia, é que a espiritualidade emocionalmente doentia diz não ainda a sermos quebrantados através da adversidade e das dificuldades. Saul, por exemplo, ele odiava provações, adversidades e testes. Ele vivia, né, sempre reclamando, se queixando e achando que isso não poderia e deveria fazer parte da sua vida. Não se pode ter Deus, ao contrário que Saul assim imaginava, não se pode ter Deus, né, sem pobreza, né, de espírito, sem a gente podermos experimentar a total dependência de Deus. Por quê? Porque Cristo aprendeu a obediência a partir do que ele sofreu. Tem um livro muito bom da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Guarda esse título deste livro, O Sofrimento Nunca é em Vão. Olha o que ela diz. Seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento, lamento, ela diz, como também as superabundantes alegrias. Eu estou disposto a tomar tudo isso, pois eu confio nele, em Cristo. Por quê? Porque ela entende que o sofrimento e o amor, eles estão inexplicavelmente ligados, pois o amor de Deus pelo seu povo é então evidenciado ao Deus enviar Jesus para suportar os nossos pecados, as mágoas e dores na cruz. Por quê? Porque Cristo ele percorreu o caminho final da aflição, conquistando a vitória em nosso favor, e não vai ser diferente da gente. Por isso, Deus ele procura tornar Saul humilde através também das provações. Lá em Deuteronômio 8, 3 a 5, olha o que Deus mesmo diz sobre o fato do povo passar por provações no deserto. Olha o que diz lá. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, ele está se referindo ao povo, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra Jesus repete lá no Evangelho de Mateus. Não é só do pão que a gente vive, né? Dos momentos bons, mas os momentos de sofrimento também nos edifica, inclusive mais nos edifica. Basta você ler o livro de Jó, por exemplo. Deus ele quer tirar, então, por meio do próprio sofrimento, dos testes, das adversidades, o Saul de nós, né? Deus ele espera que nós nos relacionemos com ele. Você não pode ter tudo o que quiser e talvez nem precisa. Isso seria até desastroso se você tivesse tudo e obtivesse tudo que você deseja ou já pediu para Deus. Deus ele está justamente tirando de nós e quer tirar cada vez mais as coisas que nos faz apegar-nos ao mundo. Discipulado, como a gente viu na saudação, é justamente podermos nos entregar a Cristo e renunciar às coisas que tanto nos prendem, coisas que a gente sabe bem o nome que é idolatrias. Então, discipulado é de fato abrir mão de coisas para poder seguir a Cristo.
Ao contrário que muitos acham que seguir a Cristo é se encher de um monte de coisas, não no primeiro momento. Então, profundidade de caráter é o que Deus quer para cada uma de nós. Quem pode então dizer com Provérbios 20, verso 9, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Eu creio que a gente precisa refletir muito sobre isso. É uma pergunta interessante. Não há nada que a gente possa fazer como um teste ou provações que não nos leve a destruir algumas ilusões. Então, é muito bom alguns testes, algumas provações em nossa própria vida. A adversidade, então, arranca e destrói ilusões e produz autenticidade na minha e na sua vida. Pode ter certeza disso. Por isso, espiritualidade emocionalmente saudável é fazer com que tudo isso que Deus tem preparado para nós se torne realmente real, uma realidade. Ser igreja é o chamado para cada uma de nós. E assim a gente precisa permitir-se fazer parte de um processo. Nós somos seres inacabados, sempre em obras. Deus está trabalhando em nós até o fim dos tempos. Para concluir, boas novas do Evangelho deveria nos levar a uma reflexão profunda de sabermos que tudo bem em nós sermos seres humanos falhos e pecadores. Por quê? Porque a boa nova do Evangelho só é boa quando a gente realmente reconhece que nós não somos bons. Seja então como Davi, corra para a graça de Deus, corra para Jesus Cristo, procure que Ele possa trabalhar em sua vida aquilo que você talvez tenta esconder ou tenta resolver por força humana e não vai conseguir nunca. Saul, ele era inconsciente, ele não cultivava, não aceitava revés, que nós não sejamos como ele. Onde então em sua vida a ação de Deus está realmente? Pare e pense nisso. Você consegue ver com clareza a ação presente de Deus em sua vida? Você consegue dizer aqui Deus está trabalhando? Quais são então as áreas que você está fingindo estar de um jeito do lado de fora, mas por dentro está de um outro jeito? Nos próximos encontros, vamos refletir sobre as maneiras como podemos fazer as mudanças em nossa vida a partir do exemplo de Davi. Um homem, segundo o coração de Deus, mas cheio de erros, muitos pecados cometidos, mas um exemplo para nós. Por quê? Porque ele soube integrar uma plena vida emocional com uma profunda vida contemplativa com Deus. Concluo com o pensamento de Peter Scazzero, que diz: saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto a gente permanece emocionalmente imaturo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e a sua caminhada, a sua jornada. Que essa seja uma razão muito boa de você continuar este mês refletindo juntos conosco, para podermos seguir esta jornada juntos de transformação espiritual e emocional. Um abraço para você e que Deus realmente consiga usá-lo a partir do momento que Ele trabalha na sua vida e através dela. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar em um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar,
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Olá, você que acompanhou este vídeo então até o final, eu quero agora lhe fazer um convite muito especial. Temos proposto para as quartas-feiras deste mês de julho nos aprofundarmos nos temas que vamos tratar a cada domingo. Então acesse o link aqui na descrição deste vídeo que você acabou de assistir e lá você vai receber todas as informações de como participar desta sala virtual, onde queremos juntos aprofundar essas temáticas sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Nos vemos então na quarta-feira. Até lá!